Platão e os outros companheiros de Sócrates. Por George Grote. Volume 1, Parte 1. Aberdeen University Press. Uma nova edição. Em 4 volumes. Este audiolivro foi traduzido por meio de inteligência artificial generativa a partir da obra em inglês disponível no site The Project Gutenberg. Bem-vindo à jornada. Volume 1. Londres, John Murray, Albemarle Street. 1885. Advertência. Na presente edição, com o intuito de distribuir a obra em 4 volumes, há uma leve transposição da organização do autor. Seus capítulos finais, 48, 49, intitulados Outros Companheiros de Sócrates e Xenofonte, são colocados no primeiro volume, como capítulos 3 e 4. Por esse meio, cada volume é composto de assuntos intimamente relacionados, de modo a possuir certo grau de unidade. O primeiro volume contém os seguintes temas: filosofia especulativa na Grécia antes de Sócrates, crescimento da dialética, outros companheiros de Sócrates, Xenofonte, vida de Platão, cânone platônico, composições platônicas em geral, apologia de Sócrates, Críton, Eutífron. O segundo volume compreende Alcibíades e 2, Hípias maior, Hípias menor, Hiparco, Minos, Teages, Erastai ou Anterastai, Rivales, Ion, Laques, Charmides, Lises, Eutidemos, Menon, Protágoras, Górgias, Fedon. O terceiro volume, Fedro, Banquete, Parmênides, Teeteto, Sofista, Político, Crátilo, Fílebo, Menéxeno, Clitofonte. O quarto volume, República, Timeu e Crítias, Leis e Epinomide, Índice Geral. Os volumes podem ser adquiridos separadamente. Prefácio. O presente trabalho é destinado como sequência e suplemento à minha História da Grécia. Ele descreve uma parte da filosofia helênica, detém-se em indivíduos eminentes, investigando, teorizando, raciocinando, refutando etc., em contraste com aquelas manifestações políticas e sociais coletivas que constituem a matéria da história, e que o escritor moderno recolhe de Heródoto, Tucídides e Xenofonte. Tanto Sócrates quanto Platão, de fato, são personagens interessantes na história assim como na filosofia. Sob o primeiro aspecto, foram descritos por mim em meu trabalho anterior tão amplamente quanto seu propósito geral permitia. Mas é impossível fazer justiça a qualquer um deles, sobretudo a Platão, com sua extrema variedade e abundância, exceto em um livro no qual a filosofia seja o assunto principal e a história apenas acessória. Os nomes de Platão e Aristóteles erguem-se acima de todos os outros na filosofia grega. Muitas composições de ambos foram preservadas, embora apenas uma pequena proporção do total deixado por Aristóteles. Tal preservação deve ser considerada altamente afortunada, quando lemos em Diógenes Laércio e outros a longa lista de obras sobre vários temas de filosofia que estão agora irrecuperavelmente perdidas, conhecidas apenas pelos títulos. A respeito de algumas delas, de fato, obtemos certas indicações parciais a partir de extratos fragmentários e comentários de críticos posteriores. Mas nenhum desses filósofos outrora célebres, exceto Platão e Aristóteles, pode ser avaliado de modo justo com base em evidências fornecidas por eles mesmos. Os diálogos platônicos, além do gênio extraordinário que exibem como composições, possuem um valor acrescido, como os livros sibilinos, enquanto escassos remanescentes de uma literatura filosófica perdida, outrora imensa e diversificada. Sob esses dois pontos de vista, confio que a análise copiosa e o comentário aqui dedicados a eles não serão considerados desnecessariamente extensos. Mantenho, plena e integral, a lista das obras de Platão tal como herdada da antiguidade e reconhecida por todos os críticos antes do início do presente século. Contudo, uma vez que vários críticos posteriores contestaram esse cânone e rejeitaram como espúrios muitos diálogos nele contidos, dediquei um capítulo a essa questão e à defesa das posições sobre as quais me apoiei. O título destes volumes indicará suficientemente que pretendo descrever, na medida em que as evidências permitam, a condição da filosofia helênica em Atenas durante o meio século imediato. A pergunta feita não era: quais são as condições antecedentes ou causas da chuva, do trovão ou dos terremotos? Mas sim, quem faz chover e trovejar? Quem produz os terremotos? Sobrescrito 2. O grego Hesiódico ficava satisfeito ao ser informado de que era Zeus ou Poseidon.
Ser informado de agências físicas não apenas lhe pareceria insatisfatório, mas também absurdo, ridículo e ímpio. Era a tarefa de um poeta como Hesíodo revestir esse sentimento politeísta geral com detalhes adequados, descrever os diversos deuses, deusas, semideuses e outros agentes quase humanos, com seus atributos característicos, com aventuras ilustrativas, e com suficientes relações de simpatia e subordinação entre si, para conectá-los na imaginação como membros da mesma irmandade. Oceanos, Uranos, Hélios, Selenes, Zeus, Poseidon, Hades, Apolo e Artemis, Dioniso e Afrodite, estes e muitos outros agentes pessoais divinos eram invocados como as forças produtoras e sustentadoras da natureza, cuja história passada se encontrava em suas filiações ou contendas. Anterior a todos eles, a matéria primordial, ou pessoa primordial, era o caos. Nota 1. Diógenes Laertius, livro 9, seção 1. Há muita instrução, polimati, não ensina a inteligência, non ou didasque, ou, segundo outra leitura, não produz a inteligência, ou fiei, conforme o comentário de Próclo em seu tratado sobre o Timeu de Platão, página 31f e página 72 na edição de Schneider. Pois, se isso fosse verdade, Hesíodo teria ensinado, e também Pitágoras, e novamente Xenófanes e Hecateu, dizia ainda que Homero merecia ser expulso dos concursos e levado a bofetadas, e do mesmo modo o Arquiloco. Nota 2. Aristófanes, As Nuvens, verso 368. Mas quem é que faz chover? Heródoto, livro 7, seção 129. A crença nessa forma de agência continuou entre o público em geral, mesmo depois de terem surgido as várias seitas da filosofia. Hesíodo representa o ponto de vista antigo e popular, para usar a expressão de Aristóteles sobrescrito 3, entre os gregos, do qual toda a sua especulação filosófica tomou seu ponto de partida, e que continuou, ao longo de toda a sua história, a servir de base para todas as especulações filosóficas, como a fé do público comum que nem frequentava as escolas nem conversava com filósofos. Enquanto Aristófanes, falando em nome dessa fé popular, denuncia e ridiculariza Sócrates como um pesquisador, igualmente tolo e irreligioso, de causas astronômicas e físicas, o próprio Sócrates não apenas nega a veracidade da acusação, mas adota como sua opinião que a ditou, proclamando que Anaxágoras e outros são culpados por investigar mistérios que os deuses intencionalmente mantiveram ocultos. A repugnância sentida por um público numeroso contra a explicação científica, por eliminar os agentes divinos e substituir em seu lugar causas irracionais, era um fato permanente, do qual os filósofos eram sempre obrigados a levar em conta, e que modificava o tom de suas especulações sem ser suficientemente poderoso para reprimi-las. Nota 3. Aristóteles, Metafísica, livro Alfa, capítulo 8, página 989 a 10. Ele diz também que Hesíodo afirmou que a Terra foi o primeiro dos corpos a ser gerado, assim aconteceu que essa opinião se tornasse antiga e popular. Novamente, no início do segundo livro da Meteorológica, Aristóteles contrasta a teologia antiga e primitiva com a sabedoria humana que se desenvolveu posteriormente. Nota 4. Xenofonte, Memoráveis, livro 4, capítulo 7, seção 5, livro 1, capítulo 1, seções 11 a 15. Platão, Apologia, página 26. Os antigos e aqueles que se ocupavam das questões teológicas, os mais sábios chamavam de sabedoria humana. Meteorológicos, livro 2, capítulo 1, página 353a. Nota 5. Plutarco, Nícias, capítulo 23. Pois eles não suportavam os físicos e os chamados então investigadores dos fenômenos celestes, por ocuparem-se de atribuir ao divino causas irracionais, forças sem propósito e afecções produzidas por necessidade. Tales. O primeiro grego que propôs a hipótese de agência física em lugar da agência pessoal. A água, a substância primordial, ou ar. Mesmo no século V a.C., quando o hábito de compor em prosa foi introduzido pela primeira vez, Feréquides e Acusilaus ainda continuaram em sua prosa a teogonia, ou a cosmogonia mítica, de Hesíodo e dos outros poetas antigos, ao passo que Epimênides e os poetas órficos apresentaram diferentes teogonias, mescladas com dogmas místicos. Foi, contudo, nesse mesmo século, e em sua primeira metade, que Tales de Mileto,
620–560 a.C., deu o exemplo de uma nova veia de pensamento. Em vez do homérico Quianos, pai de todas as coisas, Tales assumiu a substância material, a água, como a matéria primordial e o substrato universal de tudo na natureza. Por diversas transmutações, todas as outras substâncias eram geradas a partir da água, todas elas, quando destruídas, retornavam à água. Como os antigos poetas, Tales concebia a superfície da terra como plana e redonda, mas não supunha, como eles, que ela se estendesse para baixo até as profundezas do Tártaro. Ele acreditava que fosse plana e rasa, flutuando sobre a imensidão da expansão aquosa, o oceano. Este é o traço principal da hipótese talética, acerca da qual, porém, seu autor parece não ter deixado escritos. Aristóteles diz pouco sobre Tales, e esse pouco em um tom de tanta dúvida que dificilmente podemos confiar nas opiniões e descobertas que lhe são atribuídas por outros. Nota 6. Aristóteles, Metafísica, Livro Alfa, capítulo 3, página 983b 21. Sobre o Céu, Livro 2, capítulo 13, página 294 a 29. Tales, o chefe, arcós, dessa espécie de filosofia, etc. Sêneca, Questões Naturais, Livro 6, capítulo 6. Ferecides, Epimênides e outros foram contemporâneos dos primeiros filósofos juníacos. Brandis, Manual da História da Filosofia Greco-Romana, página 23. Segundo Plutarco, Comparação entre a Água e o Fogo, página 955. Início, muitas pessoas acreditavam que Hesíodo, pela palavra caos, entendia água. Zenon, o estoico, adotou essa interpretação. Socholia ao Apolônio de Rodas, canto 1. Verso 498. Por outro lado, Báclides, o poeta, e depois dele Zenódoto, chamavam o ar pelo nome caos. Socholia Hesíodo, Teogonia, página 392, edição Gaisford. Hermann considera que o caos hesiódico significa espaço vazio. Ver nota em Brandis, Manual da História da Filosofia Greco-Romana, volume 1, página 71. Nota 7. Ver duas passagens em Aristóteles, Dianim, I, 2 e 5. Nota 8. Cícero diz, sobre a natureza dos deuses, Livro 1, capítulo 10. Tales disse que a água é o princípio das coisas, e que Deus seria a mente que, a partir da água, moldaria todas as coisas. Que a segunda metade dessa afirmação ciceroniana, a respeito das doutrinas de Tales, é pelo menos infundada e provavelmente equivocada, é reconhecido por Preller, Brandis e Zeller. Preller, História da Filosofia Grega construída a partir das fontes, seção 15. Brandis, Manual da Filosofia Greco-Romana, seção 31, página 118. Zeller, A Filosofia dos Gregos, volume 1, página 151, segunda edição. É afirmado por Heródoto que Tales previu o ano do memorável eclipse solar que ocorreu durante a batalha entre Medos e Lídios, Heródoto. I. 74. Esse eclipse parece ter ocorrido em 585 a.C., segundo as melhores investigações astronômicas recentes do professor Aire. Anaximandro estabeleceu como arco infinito ou indeterminado, geração dos elementos a partir dele, pela evolução de contrários fundamentais latentes, doutrinas astronômicas e geológicas, o seguinte dos filósofos juníacos, e o primeiro que publicou suas opiniões por escrito, foi Anaximandro, de Mileto, conterrâneo e contemporâneo mais jovem de Tales, 570–520 a.C. Ele também buscou uma arte, um algo primordial ou princípio, autoexistente que contivesse em sua própria natureza uma força geradora, motriz ou transmutadora. Não considerando que a água, ou qualquer outra substância conhecida e definida, cumprisse essas condições, adotou como fundamento de sua hipótese uma substância que chamou de o infinito ou o indeterminado. Sob esse nome ele concebia o corpo em si mesmo, sem quaisquer propriedades positivas ou determinadas, mas contendo os contrários fundamentais, quente, frio, úmido, seco, etc. Em estado potencial ou latente, incluindo ainda uma força autotransformadora e autodesenvolvente e sendo, além disso, imortal e indestrutível. Sobrescrito uma. Por essa força inerente,
e pela evolução de uma ou mais dessas qualidades contrárias adormecidas, foram geradas as várias substâncias definidas da natureza, ar, fogo, água etc. Mas toda substância determinada assim gerada era, após certo tempo, destruída e resolvida novamente na massa indeterminada. De lá todas as substâncias procedem, e para lá retornam, cada uma por sua vez fazendo expiação às outras e sofrendo a pena da injustiça. Sobrescrito uma Anaximandro concebia a existência separada, existência determinada e particular, apartada da indeterminada e universal, como um privilégio injusto, tolerável apenas por um tempo, e exigindo expiação mesmo por isso. Como esse processo de geração e destruição alternadas era incessante, nada menos do que um infinito poderia fornecer matéria para ele. Terra, água, ar e fogo, uma vez gerados, os dois primeiros, sendo frios e pesados, permaneceram na parte inferior, enquanto os dois últimos ascenderam. O fogo formou o círculo exterior, envolvendo o ar como a casca envolve o tronco de uma árvore. Esse fogo periférico fragmentou-se e agregou-se em massas separadas, compondo o Sol, a Lua e as estrelas. A esfera das estrelas fixas era mais próxima da Terra, a da Lua ficava imediatamente acima, a do Sol, a mais elevada de todas. O Sol e a Lua eram corpos circulares 28 vezes maiores do que a Terra, mas a parte visível deles era apenas uma abertura central, através da qual sobrescrito 2 se via o fogo ou a luz por trás. Todas essas esferas giravam ao redor da Terra, que era inicialmente semifluida ou lamacenta, mas tornou-se seca e sólida por efeito do calor do Sol. Tinha a forma da seção de um cilindro, com profundidade igual a 1/3 de sua largura ou superfície horizontal, sobre a qual vivem homens e animais. Encontrava-se no centro do cosmos, permanecia imóvel porque estava à mesma distância de todas as partes das esferas exteriores giratórias. Não havia causa que a determinasse a mover-se para cima, para baixo ou para os lados, e portanto permanecia parada. Sobrescrito 3 suas exalações alimentavam o fogo nas regiões periféricas do cosmos. Os animais foram produzidos a partir do fluido lamacento primitivo da Terra, primeiro peixes e outros animais inferiores, depois, com o tempo, o homem, quando as circunstâncias permitiram seu desenvolvimento. Sobrescrito aprendemos ainda, a respeito das doutrinas de Anaximandro, que ele propôs explicações físicas para o trovão, o relâmpago e outros fenômenos meteorológicos. Sobrescrito fato memorável como a tentativa mais antiga de especulação nesse campo, numa época em que tais eventos inspiravam o mais forte temor religioso e eram considerados as manifestações mais especiais dos propósitos dos deuses. Disse também que ele foi o primeiro a tentar representar a superfície e as divisões da Terra numa placa de bronze, o mais antigo rudimento de um mapa ou carta. Sobrescrito Nota 9. Verzeler, Philosophie der Griechen, volume 1, página 157 e seguintes, segunda edição. Anaximandro concebia o apeiron como matéria infinita, os pitagóricos e Platão o concebiam como uma natureza distinta em si, como sujeito, não como predicado. Aristóteles, Física, livro 3, capítulo 4, página 203 a 2. Sobre esses contrários fundamentais, Aristóteles diz, Física, livro 1, capítulo 4, início. Alguns dizem que, a partir do uno, no qual as contrariedades estão contidas, elas se separam, assim como Anaximandro afirma. Simplício explica, as contrariedades são o quente, o frio, o seco, o úmido, e as outras. Compare também Celer-Macher, sobre Anaximandro, em Escritos Diversos, volume 2, página 178 e seguintes. Deutinger, História da Filosofia, volume 1, página 165, Regensburg, 1852, sustenta que essa crisis, separação, de contrários é incompatível com a hipótese de Anaximandro e foi atribuída a ele erroneamente. Mas o testemunho é suficientemente bom para superar essa suspeita. Nota 10. Anaximandro falava de seu apeiron como imortal e indestrutível, Athanaton kai aletron, Aristóteles, Física, livro 3, capítulo 4, seção 7, página 203b15. Nota 11. Simplício, comentário Aristóteles, Física, folho 6a, citado em pré-ler, História da Filosofia Greco-Romana, parágrafo 57, a partir daquilo de que é a geração das coisas existentes, também para isso ocorre a destruição, conforme o que é devido.
pois elas pagam umas às outras penalidade e justiça pela injustiça, segundo a ordem do tempo. Simplício observa o caráter poético dessa linguagem, falando essas coisas com denominações mais poéticas. Nota 12. Orígenes, Filosofumena, página 11, edição Miller, Plutarco, citado por Eusébio, Preparação Evangélica, livro 1, capítulo 8, livro 15, capítulos 23, 46, 47, Estobeu, Excertos, livro 1, página 510. Anaximandro supunha que os eclipses do Sol e da Lua eram causados pelo fechamento ocasional dessas aberturas. Eusébio, Preparação Evangélica, livro 15, capítulos 50 e 61. A parte do Sol visível para nós não era, em sua opinião, menor que a Terra, e era feita de fogo puríssimo. Diógenes Laertius, livro 2, seção 1. Eudemo, em sua História da Astronomia, mencionou Anaximandro como o primeiro que discutiu as magnitudes e distâncias dos corpos celestes. Simplício, Comentário a Aristóteles, sobre o céu, citado na Escolia de Brandis, página 497 a 12. Nota 13. Aristóteles, Meteorológicos, livro 2, capítulo 2, página 355 a 21, referência atribuída por Alexandre de Afrodísias a Anaximandro, também sobre o céu, livro 2, capítulo 13, página 295b 12. Uma doutrina semelhante é atribuída até mesmo a Tares. Ver o comentário de Alexandre sobre Aristóteles, Metafísica, livro 1, página 983b 17. A razão aqui atribuída por Anaximandro para que a Terra permanecesse imóvel é o exemplo mais antigo, na filosofia grega, da falácia chamada princípio da razão suficiente, tão bem analisada e elucidada por John Stuart Mill em seu Sistema de Lógica, livro 5, capítulo 3, parágrafo 5. As observações que o próprio Aristóteles faz sobre isso também são muito interessantes, quando cita a opinião de Anaximandro. Compare Platão, Fedon, página 109 e 132, com as citações na nota de Vaitembachas. Nota 14. Plutarco, Opiniões dos Filósofos, livro 5, capítulo 19. Nota 15. Plutarco, Opiniões dos Filósofos, livro 3, capítulo 3, Sêneca, Questões Naturais, livro 2, capítulos 18 a 19. Nota 16. Estrabão, livro 1, página 7. Diógenes Laertius, livro 2, seção 1, afirma que Anaximandro sustentou que a figura da Terra era esférica, e o Dr. Wewel, em sua História das Ciências Indutivas, segue essa afirmação. Mais Schleiermacher, sobre Anaximandro, volume 2, página 204, em Obras Completas, e Gruppe, Os Sistemas Cósmicos dos Gregos, página 38, contestam essa declaração e preferem a de Plutarco, citado por Eusébio, Preparação Evangélica, livro 1, capítulo 8, Opiniões dos Filósofos, livro 3, capítulo 10, que adotei no texto. Lembre-se que o próprio Diógenes Laertius, em outro lugar, livro 9, seções 3 e 21, afirma que Parmênides foi o primeiro a propor a figura esférica da Terra. Ver os fatos reunidos e discutidos na instrutiva dissertação de Hélio Ettinger, As Concepções dos Gregos e Romanos sobre a Terra como Corpo Celeste, página 38, Freiburg, 1850. O terceiro filósofo físico produzido por Mileto, aparentemente antes das terríveis desgraças sofridas pela cidade devido aos persas após a revolta junica entre 500 e 494 a.C. Foi Anaxímenes, que apresentou uma terceira hipótese. Ele assumiu, como substância primordial e como fonte de toda geração ou transmutação, o ar, eterno em duração e infinito em extensão. Assim, ele retornou ao princípio da teoria talética, selecionando como ponto de partida uma substância conhecida, embora não a mesma substância escolhida por Tales. Para explicar como a geração de novos produtos era possível, como Anaximandro tentará explicar por sua teoria da evolução de contrários latentes, Anaxímenes chamou atenção para os fatos da condensação e da rarefação, que ele relacionou, respectivamente, ao frio e ao calor sobrescrito um ar infinito, possuindo e exercendo uma força inerente geradora e desenvolvente, estando perpetuamente em movimento, passando do denso ao rarefeito ou do rarefeito ao denso, tornava-se, em sua máxima rarefação, fogo e éter. Ao passar por estágios sucessivos de condensação crescente, tornava-se primeiro nuvem, depois água,
depois terra e, por fim, em sua máxima densidade, pedra. Sobrescrito uma. Cercando, envolvendo e penetrando o cosmos, o ar também incorporava e carregava consigo um princípio vital, que os animais obtinham por inspiração e que perdiam tão logo deixavam de respirar. Sobrescrito uma. Anaxímenes incluiu em seu tratado, escrito num dialeto jônico claro, muitas especulações sobre astronomia e meteorologia, que diferiam amplamente das de Anaximandro. Ele concebia a Terra como uma larga placa plana e redonda, repousando sobre o ar. Sobrescrito 2. A Terra, o Sol e a Lua eram, segundo ele, ar condensado, sendo que o Sol adquiria calor pela velocidade extrema e incessante com que se movia. O céu não era uma esfera oca inteira envolvendo a Terra por baixo e por cima, mas um semicírculo que cobria a Terra por cima, girando lateralmente ao seu redor como um gorro ao redor da cabeça. Sobrescrito 2. Sobrescrito 1. Nota 17. Orígenes, Filosofumena, capítulo 7, Simplício, em Aristóteles, Física, folho 32, Brandis, Manual da História da Filosofia Greco-Romana, página 144. Cícero, Acadêmicas, livro 2, seção 37, parágrafo 118, Anaxímenes disse que o ar é infinito, mas que as coisas que dele surgem são definidas. O poeta cômico Filemon introduziu em um de seus dramas, do qual se preserva um breve fragmento. Fragmento 2, edição Meinec, página 840, o ar onipresente e onisciente para proferir o prólogo. Sou o ar, que alguém poderia chamar também de o que atravessa todas as coisas. E eu, obra de Deus, estou em toda parte, por necessidade conheço todas as coisas, estando presente em toda parte. Nota 18. Plutarco, sobre o primeiro frio, página 917. Plutarco, citado por Eusébio, Preparação Evangélica, livro 1, capítulo 8. Nota 19. Plutarco, Opiniões dos Filósofos, livro 1, capítulo 3, página 878. Nota 20. Aristóteles, sobre o céu, livro 2, capítulo 13. Plutarco, Opiniões dos Filósofos, livro 3, capítulo 10, página 895. Nota 21. Orígenes, Filosofumena, página 12, edição Miller. Sperei peritene meteranquefaus trepetai topilion, como se o gorro girasse ao redor de nossa cabeça. O princípio geral de cosmogonia implicado na hipótese desses 3 milesianos, uma substância ou um algo primordial dotado de força motriz e transmutadora, capaz de gerar toda a variedade de produtos sucessivos e transitórios que nossos sentidos testemunham, foi retomado, com maior ou menor modificação, por outros, especialmente por Diógenes de Apolônia, de quem falarei adiante. Mas houve 3 outros homens que inauguraram veios de pensamento diferentes: Pitágoras, Xenófanes e Heráclito, os 2 primeiros, ao que parece, contemporâneos de Anaxímenes, 550 a 490 a.C., o último um pouco mais tardio. Pitágoras, sua vida e carreira, Irmandade Pitagórica, grande influência política que adquiriu entre as cidades greco-itáricas, tornou-se alvo de grande inimizade e foi violentamente suprimida. De Pitágoras falei com alguma extensão no 37º capítulo da minha História da Grécia. A originalidade especulativa foi apenas um entre os muitos traços notáveis de seu caráter. Ele foi um viajante inquisitivo, um reformador ou inovador religioso, e o fundador de uma poderosa e ativa irmandade, em parte ascética, em parte política, que não encontra paralelo na história grega. A imortalidade da alma, com sua transmigração, metempsichoses, após a morte para outros corpos, seja de homens seja de outros animais, o parentesco universal assim reconhecido entre homens e outros animais, e a proibição daí derivada contra o uso de animais para alimento ou sacrifício, estão entre suas mais notáveis doutrinas. Disse que foram tomadas, junto com várias observâncias cerimoniais, dos egípcios. Sobrescrito 2. Sobrescrito 2. Depois de adquirir grande celebridade em sua ilha natal, Samos, e em toda a Jônia, Pitágoras emigrou, aparentemente por volta de 530 a.C., para Croton e Metaponto, na Itália meridional, onde a Irmandade Pitagórica gradualmente adquiriu grande ascendência política, e de onde se estendeu também de modo semelhante às cidades greco-itáricas vizinhas.
Por fim, despertou tanta antipatia política entre o corpo dos cidadãos sobrescrito 2 sobrescrito 3 que seu domínio foi violentamente derrubado, e seus membros dispersos. Cerca de 509 a.C. Pitágoras morreu em Metaponto. Nota 22. Heródoto, livro 2, seção 81, Isócrates, Busírida, Elogio, seção 28. Nota 23. Políbio, livro 2, capítulo 39, Porfírio, Vida de Pitágoras, seção 54 e seguintes.